Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Bom, gurizada, é inegável que nas últimas rodadas o Internacional teve uma melhora significativa até comparado a ele mesmo. Lembrando que quando o Internacional estava naquele momento difícil e também de transição de comando na Casa Mata Colorada, onde o técnico Eduardo deixa o Internacional, depois um treinador dos bastidores assume o Internacional em meio em playoffs de Sul-Americana, brigando para não chegar ao Z4 do Brasileirão, também em meio àquele embate com o Juventude na Copa do Brasil. Chega o técnico Roger Machado em meio a tudo isso, ainda flertando com o Z4 da competição. Um momento agora é outro, onde o Internacional agora teve aí uma melhora significativa dentro do Campeonato Brasileiro, fazendo que esse desempenho e os resultados faça com que o Internacional sonhe com algo melhor e maior dentro da competição. Como, por exemplo, o pessoal do centro da imprensa do centro do país olhando o Internacional de um jeito diferente. Onde o Internacional, comandado pelo técnico Roger Machado, recebe elogios, principalmente do pessoal lá da ESPN, do Futebol 360, após a vitória colorada diante do Cuiabá nessa última segunda-feira por 3-0 no estádio Beira-Rio, fizeram que o Fernando Campos, comentarista, repórter da ESPN, do Futebol 360, falasse que o Internacional está aí com a identidade do técnico Roger Machado, comparando aquela baita jogada do Bernabé, onde ele acerta a bola na trave, a bola sai lá de trás dos pés do Rocher, passa pelo Fernando, o Bernabé carrega pela esquerda, toca por o Borré, do Borré para o Patrick, o Bernabé chega lá na frente, chuta a bola caprichosamente, bate na trave, o goleiro Walter do Cuiabá já estava vendido na jogada, onde o Fernando Campos compara o Internacional do Arsenal de Arteta. O comentarista Abel Neto também elogia bastante o Internacional no meio do programa e elogia também o técnico Roger Machado, viu onde o Internacional está numa constante evolução. E se a gente for olhar para a tabela, hoje o Internacional é o oitavo colocado com 38 pontinhos. Se a gente for pegar um comparativo do time que está abrindo o G4, que é o Flamengo com 45 pontos, o Inter tem 7 pontos de distância. Se a gente for pegar o time que abre que fecha o G6, que é o Bahia com 42 pontinhos, o Colorado está apenas a 4 pontos. É um dado positivo, um dado que faz que dê confiança nos bastidores do Internacional. E tem outro dado também que o pessoal lá da Universidade Federal de Minas Gerais fez um cálculo matemático de porcentagens de possibilidade de título do Internacional no Campeonato Brasileiro e também de chegada à Libertadores. Pelo cálculo da Universidade Federal de Minas Gerais, o Internacional para título tem aí uma chance de porcentagem de 0,31%. Já para chegar a Copa Libertadores América, a chance de chegar à Libertadores é a chance de ir um pouquinho maior, é de 32,7%. Tu acha que o Internacional tá jogando uma bola redondinha para pelo menos chegar na fase de grupo da próxima Copa Libertadores América? Tu acha que o título do Campeonato Brasileiro ainda é possível? O Inter já mostrou em temporadas passadas que é capaz de a gente fazer um arranque que fez lá na temporada 2021, onde o Internacional disputou até a última rodada com o Flamengo pau a pau o título daquela ocasião. E para a partida diante do São Paulo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, da 27ª rodada da competição, no próximo domingo às 6h30 da tarde, o Colorado vai ter 2 desfalques, pelo menos a tendência de 2 desfalques. Um deles é o Bruno Tabata, que foi constatada aí uma contusão no adutor da coxa esquerda, parada estimada de 2 semanas. O outro desfalque é o Gabriel Carvalho, que tomou o terceiro amarelo na partida de ontem diante do Cuiabá e desfalca o Internacional. E na entrevista coletiva após vitória, o técnico Roger Machado tratou de não se lamentar dos jogadores que perdeu e focar em quem pode ser reforço já no jogo adiante. O Internacional que faz um mini tour, né, em São Paulo, depois de enfrentar o São Paulo no Morumbi, o São Paulo que está pensando em outras competições nesse momento, deve de colocar um time meio misto para essa partida. Jogo para o Internacional, mesmo que seja um clássico, que já decidiu Libertadores em outras oportunidades, é jogo para o Internacional vencer,
Depois disso, o Internacional enfrenta na outra próxima rodada o Bragantino no Nabi Abichedi. Trocando de competições, o Internacional tem um clássico Grenal para resolver e para jogar amanhã, dia 18, às 3 horas da tarde, no estádio Namorada do Quero-Queros. Para essa partida, o seu adversário, o Grêmio, deve fazer um movimento no mínimo peculiar. O Grêmio deve baixar alguns jogadores do time profissional para o time sub-20, como o Natan, o Mike que vem voltando de lesão, o Natan Fernandes, o Mila. Quanto em rodada passada, diante do Juventude, o Grêmio já fez essa situação. E para esse Grenal, amanhã, lá em Alvorada, o Grêmio deve repetir a mesma receita para dar ritmo de jogo para alguns jogadores também, para testar algumas situações. E por que eu estou falando tudo isso, esses bastidores do Grêmio? Pois o técnico Rogério Machado também deve ficar de olho nessa partida. O técnico colorado que já fez isso em algumas situações, já foi olhar inclusive uma partida que terminou em empate pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, que deu até pancada aí, enfim. Mas ele foi lá para aproveitar e olhar alguns jogadores, já colocou no cartaz aí o Gustavo Prado e de último o Gabriel Carvalho. E o próximo da lista que deve ganhar uma oportunidade no time profissional e atuar um pouco mais é o Iago Noal. Esse jogador deve estar amanhã diante do Grêmio no Grenal da Copa FGF, o Internacional que é o quarto colocado com 4 pontos, o Grêmio segundo colocado com 6. E certamente o técnico Rogério Machado vai olhar com outros olhos para outros jogadores, como o goleiro Menck, que esteve junto com o Gabriel Carvalho nessa última data FIFA, na vitória sobre o México, nas duas oportunidades que esteve em campo a seleção sub-20. Então, o Internacional, na figura do técnico Rogério Machado, certamente vai estar de olho em alguns jogadores para ver o que dá de usar no futuro do time profissional do Internacional. Então, acho que o Internacional deve olhar com mais carinho para outros jogadores como esse que eu falei, Iago Noal e o Matheus Menck da base colorada. Pessoal, uma outra informação que repercutiu bastante nos últimos momentos, nas últimas horas, nos últimos momentos, foi a entrevista do Filipão à Rádio Guaíba, onde o maior destaque da entrevista foi que o ex-treinador destacou que apoia muito a trajetória do Paulo Paixão, preparador físico do Internacional, também do técnico Rogério Machado, onde o Filipão relatou na Rádio Guaíba que deve muito a esses dois profissionais, não só na questão profissional, mas também na questão fora das quatro linhas, e que sim, ele treinaria o Internacional, pois ele é, acima de tudo, profissional, mesmo tendo uma história e uma identificação muito grande com o Grêmio. Tu gostaria de o Filipão, mesmo que não fosse treinador, em alguma outra área nos bastidores do Internacional? Como tu acha que ficaria essa situação? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like. Eu tenho uma pergunta. Até onde o Internacional, na tua opinião, pode chegar nessa temporada? O título é possível? O Inter vai chegar de forma definitiva na fase de grupos da Copa Libertadores da América? Ou pelo menos G6 dá de beliscar? Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!